Bom, boa tarde. Vamos dar início, então, à aula número 4, que ficou sob a minha responsabilidade. Então, nós vamos recordar alguns conceitos que a nossa companheira Daclê falou aqui junto comigo, mas nunca é demais. Então, o nosso módulo 5 é obsessão, autoobsessão e a terapia espírita. A obsessão e a autoobsessão, não é? Ela foi tratada nas aulas anteriores. E hoje nós vamos tratar, nessa aula número 4, da terapia espírita das obsessões. Então, vamos ver novamente o conceito de desobsessão. Não é? A desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Então, para vocês sentirem que é uma coisa tão forte, tão pandêmica, tão generalizada, que ele dá aqui um conceito bem amplo para tudo isso. O que é a desobsessão para nós, espíritas? É o ser humano desvinculando-se do passado e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Em síntese, é um processo de libertação, não é? De tudo isso que vocês viram do ser humano, é um processo de libertação do ser humano. Participação do obsediado no tratamento. A obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil. O problema reside na falta de conscientização o problema da obsessão, ela consiste na falta de conscientização e esforço do paciente. Quer dizer, o problema da desobsessão, quer dizer, a dificuldade que nós temos com a desobsessão, é na falta de conscientização e do esforço do paciente. Como nós vimos no slide anterior, a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação difícil e demorada. Por quê? Porque reside principalmente na necessidade de mudança do obsidiado. Ninguém pode curar um doente se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar-se o seu mal e nele se compraz. No livro de Médiuns, está no capítulo 23, item 250. O êxito, então, o êxito da cura depende mais do obsidiado do que do trabalho dos tarefeiros da desobsessão. Então, isso é muito importante. Não é? Os resultados não se fazem sentir imediatamente. Por quê? Existe uma imantação espiritual tenaz que se demora. E por quê? Existe uma imantação espiritual tenaz que demora-se por anos a fio. Por isso é que os resultados não se fazem conhecer imediatamente. Desculpa, pessoal, não adianta correr. Bom, porém, do obsediado depende a maioria dos resultados. Pela sua complexidade, dificilmente os resultados são imediatos. É enfermidade de longo curso, repetindo. Exige terapia cuidadosa de segura aplicação para você se libertar da desobsessão. Para nós compreendermos o processo da desobsessão, é importante voltar um pouquinho, nós já estudamos sobre isso, para entender um pouco mais do que seja o processo obsessivo. Todo obsediado está em desequilíbrio, por ser uma pessoa enferma. Exige muita atenção, paciência e carinho daqueles que querem ajudá-lo, não é? Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa até a morte e além da morte. Se está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término da sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade.
Então, se ele está satisfeito com ele mesmo, com aquele vício, com aquela dificuldade, não é? Nós só vamos conseguir resultado quando ele terminar a sua cegueira. Então, muitas vezes, a pessoa vem numa casa espírita pedir ajuda para ser tratado do seu processo, ele é atendido pelo atendimento fraterno. E só aos pouquinhos que ele vai se conscientizando, né? Através das palestras, através da orientação que nós vamos dando no atendimento fraterno, é que eles vão despertando e vai caindo essa cegueira. O Sérgio quer colaborar um pouquinho. Fala próximo. É importante se saber, por experiência própria, que a pessoa, antes de alcançar a cura, ela tem que ter aceitação dessa obsessão. Isso se torna um tanto quanto muito difícil, porque a pessoa encontra prazer, muitas vezes, nessa obsessão. Se ele não tiver, não é nem questão de força de vontade, é uma questão de aceitação e de boa vontade, para que ele possa fazer o tratamento. Se ela não tem aceitação, se ainda não chegou ao fundo do poço e ainda encontra prazer nisso, dificilmente ela vai ser curada e provavelmente ela vai se tornar obsediada até a morte. Quando ela se cansa de sofrer e aceita essa obsessão que está trazendo sofrimento, está destruindo a vida dela, então ela, através da aceitação e da boa vontade, ela encontra um caminho para ser curado da obsessão. Muito bem, Sérgio. O obsediado é o principal responsável pela sua cura. Devemos entender também que o obsessor se trata de um ser que pensa, age, movido por uma razão que lhe parece justa e que é um enfermo em angústia. Então, nós, para poder tratarmos da obsessão, para fazermos a desobsessão, a terapia das obsessões, nós temos que ter essa visão. Quem é o obsessor? Por que ele persegue o obsediado, né? Ele, como está dizendo aqui, é um ser que pensa. Ele age movido por uma razão que lhe parece justa e que ele é um enfermo em angústia. Então, o obsessor, ele foi profundamente lesado naquilo que ele mais prezava, a sua família, a sua posição, o seu lar, o seu emprego, não é? A sua vida. E ele teve a sua vida destruída, o seu lar destruído. Então, ele é um ser que sente, é uma criatura humana. Nós temos que ter esse entendimento de quem é o obsessor. É necessitado de carinho, necessitando, né? Necessitando do carinho, do amor, como nós falamos. Bom, a terapia espírita das obsessões. Então, nós vamos ver agora quais são os recursos, os remédios da desobsessão. Então, aqui está listado todos eles, eu vou dar uma lidinha rápida e nós vamos nos deter em alguns pontos. Reuniões de desobsessão é um dos recursos usados para o tratamento da obsessão. Elas são privativas no momento, como a Daclê falou, né? Antigamente, as pessoas obsediadas participavam delas. Mas se viu com os estudos de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda a inconveniência do obsediado participar. Mas, como eu disse, eu vou só dar uma lida no que a gente vai abordar e vamos nos deter em cada um deles. O atendimento, enquanto tem a reunião de desobsessão para tratar do espírito obsessor, do desencarnado, nós temos o recurso do atendimento fraterno para o encarnado. E o que nós recomendamos a ele nesse tratamento? A leitura edificante, a leitura nobre, o estudo que vai mudar a sua cabeça, a fluidoterapia, o passe, não é? O magnético, que vai retirar os fluidos negativos, né? A água fluidificada, o esforço e a vontade, ele vai sendo conscientizado do esforço e da vontade, a prece, né? A reforma íntima, o culto do evangelho no lar, o trabalho altruísta e a frequência às reuniões públicas. Esse aqui é o receituário, é isso aqui que são os recursos que nós temos para tratar da obsessão. Então, vamos lá. Reuniões de desobsessão,
nós vamos abordar isso mais adiante no curso, né? Numa reunião da desobsessão, tem os companheiros encarnados, os médios da casa, e tem a equipe dos desencarnados. Tem que haver, tanto dos encarnados quanto dos benfeitores, e normalmente isso é mais relacionado aos encarnados, porque os benfeitores já estão num nível melhor do que o nosso, tem que haver harmonia do conjunto, tem que haver elevação de propósito, tem que ter conhecimento doutrinário, né? Os companheiros da equipe dos encarnados, da equipe de desobsessão, eles têm que desenvolver e criar o hábito da concentração, tem que ter uma conduta moral, né, mínima, digna, nobre, né? Ele tem que ter um equilíbrio interior. Pessoas nervosas e impacientes desequilibram o ambiente. Então é verdade que às vezes a gente não chega tão bem no dia da reunião, às vezes nós estamos precisando até de ajuda, mas a espiritualidade costuma suprir a nossa dificuldade para aquele dia, para poder nós podermos trabalhar. Então, companheiros, para a equipe de desobsessão, das reuniões de desobsessão, se exige esses recursos, né? Então, uma observação importante: a desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, porque nós temos que estudar tudo isso, estar preparado para tudo isso. Mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento e do Evangelho do Mestre Jesus. Então, a gente pode estudar muitos livros, nós falamos aqui no Hermínio Miranda, que é uma verdadeira Bíblia, né? A orientação que ele dá é Diálogo com as Sombras, que todo médium tem que ler, especialmente os esclarecedores, é um livro muito bom mesmo. Então, não adianta nada a gente conhecer tudo da técnica, se a gente não tem amor no coração, não tem sentimento, né? Isso tudo não atingimos o objetivo. Bom, em relação ao obsessor, como é que nós vamos tratar o obsessor? Como eu estou dizendo, nós estamos abordando assuntos bem en passant, bem rapidamente, e nós vamos tratar disso tudo nas aulas seguintes do curso. Bom, nós estamos, na hora que a gente estiver conversando com o obsessor, evitar a discussão, desafio, né? Desafiá-lo. Não, você não vai conseguir fazer isso, não sei o quê. Então tem que ter uma habilidade, tem que ter uma perspicácia, tem que ter um tato, que só com o tempo as pessoas vão adquirindo. Envolvê-lo com sentimento, tratar com bondade e respeito. Como nós temos, é um irmão que sofre, é um irmão que foi profundamente desrespeitado naquilo que ele mais prezava. É uma dor que ele, às vezes, secular, e ele, como está obsediando a pessoa, ele permanece sentindo aquela dor. Se ele ficar 1 século, 2 séculos perseguindo alguém, ele vai estar revivendo aquela dor por 2 séculos, por 1 século. Ele sofre muito, não é? Envolvê-lo com um sentimento de confiança e harmonia. Lembrar que ele está sempre em angústia consigo mesmo. O esclarecedor tem que ter essa percepção. Qual é o objetivo do esclarecedor? É atingir o seu centro de interesse. Ele está preso a ideias fixas. Ele está preso a ideias fixas de vingança, da dor dele. Então, nós temos que atingir o seu centro de interesse. E o centro de interesse dele é, por exemplo, ele foi assassinado por um rival que, além de tê-lo matado, se apossa dos bens dele, da família dele, da companheira dele. É muito difícil. Então, ele está preso naquela ideia de vingança, né? Então, é preciso descongestionar o campo mental dele. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é fazer ele tentar lembrar das coisas boas, que ele só está fixado naquele momento na dor, naquele momento do crime, do sofrimento, daquilo que ele passou. Então, é fazer com que ele se lembre das coisas boas, da felicidade que ele tinha antes. Então, você fazer uma regressão de memória para que ele se lembre, sair daquele foco de vingança. Não, lembre-se da sua família, dos seus filhos. Onde é que eles estão? Todos foram mortos. Todos foram mortos por ele, foram destruídos por ele. Então, você também está morto. Você sabe que você está morto, entre aspas?
Ele fala assim, sei, cadê a sua família? Por que você não encontra com ela? Então a gente ora a Jesus para trazer a família de volta para ele, né? E eles às vezes comparecem, e ele sai daquela faixa de vingança, de ódio, né? E eles são tocados, vendo a família, vendo a companheira, vendo os filhos. Então ele sai daquele foco de interesse do ódio, da vingança, e vai para um centro de interesse que é o amor, que é o grande libertador das consciências. Então o atendimento ao obsessor é uma psicoterapia de grupo, na verdade, porque a gente está ajudando ele, a gente está ajudando a família dele que comparece, às vezes ele está acompanhado de outras pessoas que também prejudicam o obsidiado, né? E a família que não está nesse processo chega ali também. Então é uma terapia de grupo. Nós encarnados, os trabalhadores da reunião de desobsessão, também estamos aprendendo com aquela desobsessão. Em relação ao assistido, então agora nós vamos abordar questões fundamentais em relação ao assistido. Atender ao assistido em dia e hora previamente estabelecido. Então toda instituição deve ter uma equipe do atendimento fraterno, além da sua equipe de desobsessão, ou as suas equipes da desobsessão, a instituição deve ter uma equipe para o atendimento fraterno, para os obsidiados, para o encarnado. Né? Como nós vimos, não convém ao obsidiado participar das reuniões, porque aquilo pode aumentar mais ainda a angústia do obsidiado e atordoá-lo mais ainda. Então, as equipes de desobsessão, de atendimento fraterno, né, voltado para o encarnado. Então, hoje em dia, o encarnado, o atendimento fraterno é como se fosse uma reunião de desobsessão para o encarnado, com todos os recursos, com todo o rigor que você usa para as reuniões de desobsessão mediúnicas. Então, nós vamos encaminhar ele para as reuniões públicas, que é importante ele renovar a mente dele, que ele está triste, está depressivo, está angustiado, está viciado. Então, ele precisa mudar a mente dele para coisas positivas. Insistir com afabilidade pela transformação moral. Ele tem que transformar os hábitos, mudar de amizades, mudar de hábitos ruins, estimular-lhe o hábito da oração e da leitura. Então, são os recursos importantes. A leitura nobre, que faz ele mudar de faixa mental. A oração, quando ele ora, ele se ilumina, não é mesmo? E sugerir a ele procurar e dar continuidade ao atendimento profissional que ele esteja fazendo. Sugerir a implantação do culto do Evangelho no lar. Nós aqui no GEPAR temos o culto do Evangelho no lar virtual, né, que tem 70, 80 pessoas. Mas então é importante que a família crie implante o culto do Evangelho no lar, e essas equipes de atendimento fraterno, que são as mesmas das visitas domiciliares, podem fazer, além do atendimento fraterno na casa espírita presencial, uma das equipes pode ir à casa do companheiro, ajudar a implantar o culto do Evangelho no lar e sanear o ambiente espiritual da casa. E como nós dissemos, a obsessão não é só de uma determinada pessoa, ela envolve toda a família. Sugerir participar de grupos de autoajuda, AA, NA, Alanon, Naranon, não é? No caso das viciações, o Sérgio esteve aqui, e ele é responsável pela área do AA aqui do GEPAR, próximo, ligado ao GEPAR. Então, acontece que todas essas terapêuticas, elas não podem ser muito diferentes. E ele falou muito do que se faz no AA, né, que ele trabalha, e é aquilo que nós precisamos fazer mesmo, né, Sérgio? É mudar, fazer o nosso esforço. Se a gente não quiser, não há quem nos mude. Muitas vezes, depois do seu afastamento, é comum permanecerem por algum tempo os obsessores. Muitas vezes, depois do afastamento dos obsessores, é comum permanecerem por algum tempo os condicionamentos e hábitos malsãos. Então, as pessoas, apesar de não ter mais a presença do obsessor,
o obsediado ainda está preso a certos condicionamentos, a certas atitudes que repercutiram na saúde orgânica do paciente, necessitando ainda de acompanhamento médico e psicológico. Então, depois que a gente atende o obsessor na casa, o atendente não pode dizer assim, não, nós já atendemos, a gente não vai falar isso para ele. Você não precisa mais, aliás, não pode dizer isso em momento nenhum, né? Você já não precisa mais de atendimento médico ou psicológico, não pode nunca falar isso, né? Às vezes ele está muito, assim, sob efeito de muitos remédios. Então, a gente sabe que os obsessores foram atendidos, a gente pode sugerir, por que você não procura? Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo melhor. Então, por que você não procura o seu médico para ver com ele, fazer uma avaliação? Quem sabe, né? Ele pode sugerir a diminuição da medicação, mas nunca você vai dizer assim, para com remédio, toma chazinho disso, se trata com essa ou aquela terapêutica, nunca. A pessoa o obsediado, ele escolhe os seus médicos, a gente não pode indicar médicos, não pode indicar psicólogos, ele deve fazer aquilo que ele achar conveniente. Bom, em relação ao obsediado, nós já falamos em relação ao obsessor, em relação ao obsediado, agora nós vamos falar em relação à família, que nós falamos, de certa forma, quando nós dissemos sobre o culto do Evangelho no lar. O agrupamento familiar, eles estão unidos pelas mesmas necessidades de evolução e reajustamentos recíprocos. Às vezes, aquele obsidiado é o mais sensitivo, é o mais comprometido, mas toda a família está comprometida com aquela situação, né? Um filho difícil, um filho desajustado, um filho viciado, né? Muitas vezes sob pressão espiritual terrível. Então, eles a família tem responsabilidade. A mãe foi aquela mãe permissiva, que permitiu, por exemplo, que ele maltratasse os escravos, não é? Não foi firme com ele, não orientou o caráter dele, então ela hoje recebe aquele filho difícil, aquele filho problemático. Então, alertar a família, né, os atendentes fraternos, eles têm que alertar a família que elas também têm responsabilidade. Não, quero que vocês tratem dele aí, eu trouxe hoje aqui, não volto nunca mais. Não, a família tem que continuar, acompanhar, estimular, assistir às palestras junto com ele, insistir. Ele não quer vir, a família vem sozinha, para daqui a pouco conseguir que ele venha, né? Não transferir ao enfermo toda a culpa por não conseguir se libertar. Ele não quer nada mesmo, não adianta, não sei o quê, essas coisas. Bom, agora em relação à equipe do atendimento. O grupo deve ser de pessoas experientes, conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, o atendimento fraterno exige que a pessoa seja treinada, é uma coisa muito séria, lidar com as pessoas, né, com as dificuldades das pessoas, com problemas psicológicos, problemas muito sérios. Então, ele tem que ter muita habilidade, muita perspicácia, tem que ter treinamento, tem que ter, junto com um inexperiente ou iniciante, uma pessoa mais experiente, né? Tem que conhecer o processo da obsessão e analisar com lucidez, com perspicácia. E ele tem que envolver a família e os amigos no processo do tratamento. Tem que esclarecer o obsediado, a família, né? Então, é um dever, repetindo, essa questão da família, da equipe de atendimento fraterno. Envolver o enfermo com carinho, atenção e amor. É uma condição básica para o atendente, é isso, envolver com ternura, com amor, com paciência, com tolerância, com as fraquezas. Nós temos um treinamento só sobre isso. Como eu disse, estou dando só uma pincelada, assim, para a gente ter uma ideia da terapêutica espírita. O Mestre Jesus amou perseguidos e perseguidores, libertando os obsessos de seus obsessores, dizendo, não tornes a pecar, como afirmar que a saúde é bem que nasce no coração e se expande estuante por toda parte. Muito lindo, né? Jesus amou os perseguidos e perseguidores, libertando-os, mas dizendo para o obsessor assim, vá e não peques mais, para não acontecer coisa pior,
para não atrair outros espíritos, outros obsessores. Bom, então nós estamos falando até agora da terapêutica espírita. Então nós vimos aqui, as reuniões de desobsessão, o atendimento fraterno, não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre leitura edificante. É um dos recursos que você tem para tratar o obsediado. Não é? Então, por que o obsediado é uma pessoa que está envolvida numa nuvem, numa psicosfera negativa, que permite esse plug do obsessor com o obsediado? Então, quando a gente sugere que ele leia, ele vai se iluminar quando ele lê um romance evangélico. Normalmente, são romances de livros do Evangelho, Boa Nova, os romances de Emmanuel, coisas que toquem o coração. Na fase do tratamento, nós não vamos indicar para ele livro dos médiuns, livro dos espíritos, assim nada muito técnico. Claro que isso tudo é útil, é importante que seja orientado, mas no primeiro momento a nossa orientação é para que ele leia e estude o Evangelho, para ele criar uma psicosfera positiva, queimar os fluidos negativos que ele vem acumulando pela viciação, pela impaciência, pela irritabilidade, pela violência. Então é preciso modificar esse quadro. E a terapêutica espírita, o objetivo é esse, modificar o quadro negativo que a pessoa traz, para poder ele mesmo criar as defesas naturais do processo obsessivo e se curar. Às vezes o obsessor até não perdoa, mas a pessoa entra num estado tal que os obsessores já não conseguem atingi-la. Até consegue atingi-la através dos outros, dos invigilantes, que estão próximo, no trabalho, na família, mas ele cria em torno dele um escafandro, uma proteção que impede esse espírito de influenciá-lo. Então, muito importante a leitura nobre, né? A leitura o estudo da doutrina espírita instrui a criatura com lições nobres, ensinando-a a viver, conscientizando-a da razão do ser, do destino e da dor. Toda filosofia, toda religião, né, tenta responder às questões básicas da filosofia. De onde eu vim, para onde vou, porque eu sofro, não é isso? As questões tradicionais da filosofia. E o Espiritismo conscientiza, esclarece a ele quanto a essa situação. Faz com que a pessoa encarnada, obsidiada, olhe a vida sob novo prisma, encarando as vicissitudes de outro ponto de vista. O obsidiado, no obsidiado e no médium, tem o efeito de evangelizar a entidade naturalmente ligada à sua corrente mental, aurindo ali, por via indireta, o conteúdo da leitura. Então, no obsidiado e no médium, né, como a gente vai se evangelizando, ele cria em torno dele uma corrente positiva, ele aure aqueles princípios maravilhosos, e aquilo acaba influenciando o obsessor. Né? Quando a pessoa vem para o atendimento fraterno, as lições que nós passamos para o obsediado, elas chegam ao obsessor também. O obsessor que vem numa palestra pública, acompanhando o obsidiado, ele está se esclarecendo. Então, é uma mudança conjunta de ambos, o obsediado e o obsessor. Outro recurso de tratamento é a fluidoterapia, o passe magnético, a ação no obsediado. Olha só que beleza o que acontece com o passe magnético. Elimina os fluidos deletérios. Então, chega a pessoa na casa espírita, no atendimento fraterno, depois da reunião pública, ele está naquela psicosfera negativa que nós falamos. Então, o passe magnético vai retirar os fluidos deletérios que ele acumulou pela viciação, pelos pensamentos negativos, pela violência, pelo ódio, pelo rancor que ele traz dentro do coração. Então, a gente tira os fluidos deletérios que ele acumulou e depois a gente vitaliza ele organicamente, dinamizando as suas defesas. Então, a sua aura que estava escura quando ele chegou, ele sai com a aura iluminada, né? Porque nós doamos o passe para ele, depois retirado, depois da fase de... como é que se chama? O primeiro momento do passe é o momento da dispersão, em que a gente tira os fluidos negativos. Aí depois, no segundo momento, é uma fase de doação
de energias calmantes, revigorantes, pacificantes. E é muito interessante o passe, eu não sei se a nossa companheira, nós estamos com uma companheira nova aqui, a Renata, lá de Belém do Pará. O passe desliga as entidades obsessoras. Então a pessoa vem na casa espírita, toma o passe, aquele espírito é desligado e fica na casa para depois ser atendido na reunião de desobsessão. Então, um dos objetivos do passe é esse, o desligamento das entidades. Desligamento das influências perniciosas das entidades. Aí a entidade é desligada. Efeitos balsâmicos, calmantes, revigorantes, estimulantes. Então a pessoa sai daqui diferente, ela estava em depressão, estava angustiada, estava triste, então ela sai sentindo isso. Às vezes ela volta, porque ela está tão condicionada àqueles pensamentos, àqueles sentimentos, às vezes ela volta a ter uma recidiva, porque aquilo está impregnado, ela está viciada naqueles pensamentos, naquelas atitudes. Aí a gente vai, né, dar o passe novamente, ela assiste uma palestra e ela vai melhorando. Por isso é que não adianta a pessoa tomar o passe uma vez no mês. Uma pessoa que está em tratamento, na obsessão, ela tem que tomar passe assim, intensamente, na medida das suas possibilidades. No início, se ela puder tomar 3 vezes na semana, é ótimo, né? 2 vezes, mas tem casos tão difíceis, como nós já fizemos, que nós demos atendimento diariamente, toda a semana inteira. O caso era tão grave que a gente precisava dar assistência à pessoa diariamente. Às vezes a pessoa não consegue nem vir à casa espírita. Então nós temos que ir à casa da pessoa até ela poder levantar, poder caminhar com os próprios pés. Então, muito interessante no tratamento, a gente ter uma visita domiciliar, para poder, além de atender a pessoa, sanear o ambiente espiritual do lar, né, que muitos obsessores nem acompanham a pessoa, ficam no lar, ali fixados. Então, a ida da equipe lá ajuda também no processo da desobsessão e o lar vai se saneando, né? Então, olha, cria um clima mental passe receptivo para receber as forças curativas. O pensamento de Jesus ele é o médico das almas. Então a pessoa começa a focar o pensamento nas coisas boas e positivas. O médium passista, então, ele é o intermediário dos fluidos depuradores depurados. O médium passista é o intermediário de fluidos depurados, que procede dos benfeitores espirituais. Então ele recebe a energia espiritual e dá o passe na pessoa e a pessoa recebe, né, aqueles fluidos depurados. O médium passista ele tem que estar em sintonia com esses benfeitores, com os mentores, através da mentalização superior e da prece. Então ele entra, faz a prece, ele entra em contato com os benfeitores e ele então passa a passar para o obsidiado, o passista, esses fluidos revigorantes, pacificantes, que é o passe misto, é o passe magnético, tanto magnetismo animal do próprio homem e o magnetismo espiritual dos amigos espirituais. Então é muito importante que o médium passista e o médium atendente, né, do atendimento fraterno, que ele fique em sintonia com seus mentores através dessa mentalização. Então é muito importante que o atendente e o próprio benfeitor, é preciso ter muita fé, né? Saber que ele está ajudando o obsidiado, tem que ter confiança. Às vezes o obsidiado é um pouco teimoso, um pouco desequilibrado, e a gente fica até assim, vendo com tristeza que a evolução, porque ele não está fazendo a parte dele, mas a gente tem que ter uma paciência muito grande de Jó. E o outro recurso, outro remédio para a desobsessão, o tratamento do obsidiado, é a água fluidificada. Enquanto o passe atua de fora para dentro, e a pessoa vai absorvendo pelo seu corpo espiritual aqueles fluidos que ele traz, não é? A água magnetizada, impregnada de fluidos balsâmicos, revigorantes, atua de dentro para fora. Isso não se dá imediatamente, aquilo demora algum tempo, algumas horas, para que o organismo perispiritual e o organismo físico absorva aquelas energias positivas. Agora, não adianta nada se a pessoa sai daqui, a primeira coisa começa a pensar negativamente, pensar na depressão,
Pensar no vício, né, no álcool, no sexo desregrado, né? Então, e que ele vai perder tudo aquilo que ele adquiriu naquele momento. Sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui na colônia Nosso Lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Olha que interessante. Bom, aquilo que nós estamos fazendo, nos batendo muito. É preciso muito esforço e vontade do paciente. Como é que ele faz essa mudança? Vindo a casa, tá frio, não vou não, daquela preguicinha e tal, tudo influência dos obsessores, para ele não vir. Então, às vezes, ele tem que fazer um esforço sobre-humano, para começar a se libertar, né? Não gosta de ler, então tem que ler em voz alta, tem que ler em pé, tem que ler pedacinhos pequenos, não precisa ler tudo, mas uma página por dia, 2 páginas, um capítulo. Então, a prece, esforço e vontade de fazer a prece. Ele vê, né, o esforço e a vontade e a conveniência que é a frequência ambientes vibratórios sadios. Então, ele vai evitar de passar no bar, vai evitar de atender os telefonemas dos amigos, né, convidando ele para balada, não que essas coisas não possam ser, você não possa frequentar a sociedade com equilíbrio, mas tem que tomar cuidado para onde vai, onde é que estão aqueles amigos, né, que fazem aquilo. Então, a gente tem que procurar as diversões saudáveis, as diversões familiares, onde não tem a bebida alcoólica, né, porque tudo a gente abre a nossa guarda com a bebida alcoólica. Então, uma coisa puxa a outra. Então, a gente tem que evitar criar novos ambientes. A gente não vai ser carola. Por exemplo, tem a despedida de final de ano de uma empresa. Nossos amigos gostam de beber. Então, o que a gente fazia? Era eu e uma crente, uma evangélica, melhor dizendo. Então, nós íamos à confraternização. Então, eu pedi o suco de laranja, né? Ela pedia lá o copo d'água, ou o refrigerante. O resto do pessoal começava a tomar cerveja. Então, lá no meio do caminho, começava a pessoa a ficar alcoolizada, a falar bobagem, a contar pirade, a se insinuar para as colegas ali, afetivamente. Então, o que acontecia? A gente ia embora. A gente não deixava de participar, de confraternizar no primeiro momento, mas logo depois a gente não ficava. Então, a gente tem que saber onde vai, essa coisa toda. Então, a gente não pode ficar frequentando os mesmos bares, as mesmas coisas. Então, a gente tem que se juntar, né, com o pessoal do AA, né, Sérgio? O pessoal do AA faz as festas dele só com refrigerante, a gente vai às festas dos crentes, né, dos espíritas, espero, né, que os espíritas não estejam, né, entornando, né, a bebida alcoólica. A gente espera que ele tenha mudado os seus hábitos, né? Então, lá na minha casa, por exemplo, no aniversário, não tinha bebida alcoólica, pressão total, né? Aí depois a turma ficou grande, mas ficou a sementinha, né? Então, eles são todos jovens, nossos jovens aqui, da nossa mocidade, são todos jovens regrados, né? Não tem o hábito da bebida. Uma vez ou outra toma uma coisinha assim, mas não criaram esse hábito, né? Esse costume, né? Então, a gente tem que reforma íntima. Então, não é fácil, não, você ir nos ambientes antigos, os mesmos amigos. É muito duro, hein? É muito duro parar com o vício, porque nós estamos acostumados com os amigos. Quem não gosta dos amigos? Quem não gosta de conversar, tem afinidade com a maioria deles? Então, é duro. Nós temos que arranjar outros amigos, infelizmente, que é doloroso. A pessoa parar de beber, parar de usar drogas, não é? Então, é difícil. Então, a pessoa tem que ter a questão do esforço e da vontade, a reforma íntima, a prece, orar sempre, constantemente. Quando a gente ora, a gente se ilumina, queima aqueles fluidos deletérios, cria uma psicosfera positiva. Calar a boca das ansiedades que exterioriza, vozes incongruentes, expressando inquietudes íntimas,
e faça silêncio para orar. Então está nos convidando a mudar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, que a gente sente, e usar os nossos lábios para orar, para construir, para elevar, para servir. Nós temos aqui um trabalho que o Bruno faz parte, que é o trabalho de distribuição de legumes aqui na comunidade. Então a gente tem que mudar o hábito, né? Em vez de ir para a balada, chegar às 5 horas da manhã em casa, dormir cedo, né, Bruno? Bruno tem que dormir cedo, acordar cedo, né? Se expor até para pegar o coronavírus, mas ajudar os outros lá, né? Então é importante a pessoa mudar os hábitos, a oração, aí ora lá, ora aqui, vem na palestra, ora, vem no atendimento fraterno, ora, vai para casa no culto do evangelho, lá, ora, na hora de dormir, ora, pede forças a Deus para se libertar. Tome com os lábios do coração o murmúrio da esperança e module a melodia da prece no país da alma, deixando que as brandas consolações que lhe ressumbram dos apelos aos céus harmonizem as emoções interiores em desalinho. Então a prece vai nos harmonizando aos pouquinhos, né? E nos fortalecendo. É muito difícil mesmo. A oração é couraça de luz que defende por dentro, imunizando por fora. Olha que coisa linda. Como é importante a oração. Veículo das soluções da terra, converte-se em luz que jorra de cima como divina resposta em fulgurações inspirativas. Repetindo, a oração é o veículo das soluções da terra. Converte-se em luz a oração, que jorra de cima, como divina resposta em fulgurações inspirativas. Então a gente ora, faz um apelo a Deus, uma oração de mãe, ela abre as portas do céu, de um familiar, de uma avó, não é? Então, linda a oração. Olha o que é a oração. Orvalho refrescante, acalma, consola e alimenta. Em verdade, não liberta dos sofrimentos, nem afasta das provações, mas dá forças e coragem para a gente. Ela é um sol abençoado que dilata a nossa visão, facultando o discernimento das situações, das dificuldades, para a gente decidir melhor, e aclara os limites do entendimento, e aclara os limites do entendimento. A oração, não é? A gente consegue, então, acesso a filão de celestes dádivas, que gera equilíbrio, conciliando a emoção, por situar os filtros psíquicos de registro e captação de energias, além das vibrações inferiores. Então, a gente abre as portas da nossa sensibilidade, da nossa mente, para receber essas vibrações, esses pensamentos, essas emoções, essas energias, em mais elevado campo de forma mantenedora da vida físico-mental. Como é fonte inexaurível de consolações, vibra em ondas de frequências específicas nos centros do perispírito. Olha que coisa linda. É uma fonte inexaurível de consolações. Vibra em ondas específicas nos centros do perispírito, do corpo espiritual, atendendo à sintonia nervosa por compensações eletromagnéticas de longo alcance. Não é lindo? Quanta coisa acontece de bom. A oração é manifesta oportunidade de conhecer ou refazer, convocando o ser ao exame das questões afligentes com o alimento do tempo e do trabalho renovador para a superação de todo obstáculo no caminho de ascensão. Muito lindo a oração. Orar, pois, para pedir e orar também para agradecer. Pedir, situando o pensamento nas nascentes sublimes da vida superior, e agradecer
para fixar as harmonias recebidas, experimentando o júbilo de quem, reconhecido e emocionado, captou a divina resposta. É uma coisa que não tem preço, que não tem, nós não podemos fazer ideia da grandeza que é a oração e do resultado da oração. Orar sempre e constantemente para sair da aflição, evitar a tentação, dominar a ira e entender o sofrimento. É ignorado o mestre. Quer dizer, Jesus é o mestre ignorado. O livro, isso tudo está no livro Crestomatia da Imortalidade, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo. A oração da serenidade. Eu vou pedir para o Sérgio ler para a gente aqui essa oração da fraternidade, porque é a oração dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, e era uma oração depois do Pai Nosso. É uma oração muito bonita, muito sintética e muito oportuna para encerrar o nosso capítulo, né? nosso item que fala sobre a oração. Fala, Sérgio. Oração. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para perceber a diferença. Muito obrigado. Então, a oitava recomendação, ou recurso para a desobsessão, é a reforma íntima. Implica em educar-se no sentido de adquirir hábitos elevados. Então, nós temos que nos reeducar, transformar os nossos hábitos. Se nós somos meio ansiosos, meio agitados, aos pouquinhos, ir mudando. Se nós somos intolerantes, impacientes, aos pouquinhos, ir mudando. Não vai ser de uma hora para outra, né? Mas a gente vai se transformando. Se a gente gosta de beber, a gente, né, às vezes tem que fazer uma decisão brusca de evitar, né? Então, é reformar as atitudes, os hábitos, né? Ter paciência conosco também e seguir em diante. Esforço de mudança de hábitos grosseiros, linguagem chã, palavrões, piadas chocantes, sexualidade extravagante, conversação de baixo nível, grosseria no trato com os semelhantes. Tudo isso vai fazendo com que nós vamos nos mudando a maneira de agir, de pensar, no lar, no trabalho, em sociedade. Então, esse deve ser a nossa reforma íntima. Isso que é a reforma íntima. Criar disciplinas pessoais contra o egoísmo. Quer dizer, nós estamos habituados ao egoísmo. Tudo é nosso, aquele emprego é nosso, não quero saber do outro, piso em cima dele para conseguir. Não é? Aquela pessoa é minha, ela não pode dividir o amor com ninguém, nem com os filhos, nem com a mãe, nem com os amigos, não pode. Esse é o que? Egoísmo, ciúme, né? Tudo isso. Intolerância, tudo eu faço melhor, eu que sou melhor, ninguém, né? Ninguém é melhor do que mim, orgulho, vaidade, tudo pensado em você. Então o egoísmo tem essas expressões todas. E nós estamos convidando a fazer o quê? A passar para o altruísmo, o amor, a tolerância, a paciência, o serviço ao próximo. Então, a gente tem que... São hábitos novos. Nós temos que criar hábitos novos. Nós estamos viciados secularmente em hábitos desregrados. Então, não é fácil, é difícil. Né? É mais fácil nós adquirirmos 10 virtudes do que perdermos um defeito. Então, às vezes, a nossa encarnação tem a programação da gente deixar um defeito. Toda a programação é para deixar aquele defeito. As outras coisas não são tão importantes. Então, é isso. Reduzir a nossa sensibilidade relativa aos milindres, queixas, que a gente vive se queixando, milindrado por qualquer coisa, ciúme por qualquer coisa. Não exigir do outro que ele ainda não tem condições para oferecer. A gente quer uma coisa tão importante para o outro, quer que o outro seja perfeito, e é comum a gente observar até muito, tem o olho assim, olhar a dificuldade do outro e não olhar para a sua dificuldade.
É comum até aquilo que a gente está condenando tanto no outro, são coisas que nós trazemos dentro de nós, que a gente não consegue modificar. Não exigir do outro que ele ainda não tem condições para oferecer. Policiar-se em relação aos nossos hábitos e costumes. Então é uma mudança gradativa, aos poucos. Depois de um ano a gente vai ver que a gente mudou um pouquinho. Preocupação em auxiliar-se. A gente tem que ter uma preocupação de a gente se auxiliar e confiar em Deus que tire de nós as aflições. Aprender a perdoar e a perdoar-se. Perdoar não é esquecer, e sim desligar-se da mágoa. Culto do Evangelho lá, que nós falamos tantas vezes, né? O nosso irmão do Sul e do interior chama só de Evangelho no Lar. Aqui na região do Rio, nós chamamos de cultuar o Evangelho no Lar, que é uma vez na semana nós fazemos uma prece, não é? No lar, em família, usando os livrinhos de acordo com a clientela. Uma criança adolescente de usar minuto de sabedoria, mas vai criando aquele hábito com eles, né? Em família. Um livrinho apropriado ao crescimento deles. Olha, como é que é o culto? Marcar um dia e hora, reunir familiares com o obsediado, colocar a jarra d'água para fluidificar, fazer a página, a prece, e depois a leitura do Evangelho e fazer a prece final. É o mínimo. Né? Nós fazemos a leitura de uma página, uma prece inicial, né? Depois a gente lê o Evangelho, né? E faz a prece final. Então, normalmente, a equipe do atendimento fraterno ajuda aquela família, ajudando a implantar o culto do Evangelho lá na casa daquela pessoa, né? Depois aquela pessoa, aquela família, caminha sozinha. Trabalho automático. Posso fazer uma pergunta rápida? Claro, querida. Ninguém está perguntando. Tá, é Regina. Então, assim, querido, é certo que esse Evangelho no Lar deve ter dia certo e hora certa para ser feita, para iniciar e terminar? Porque os espíritos, né, bons espíritos que vêm acompanhar, eles têm a programação, né, eles têm horário para vir, horário para ir. Então, é certo isso, tem que ter um dia específico na semana, pode ser até todos os dias, mas se for um dia, marcar um dia certo e o horário certo para começar e para terminar. Quem é que está falando? É Regininha. Ah, sim, Regininha. Então você está contribuindo. É isso mesmo, querida. A gente deve marcar o dia e a hora para poder os benfeitores, os amigos espirituais comparecerem naquela hora. Né? Não tem rigidez assim tão grande. É coisa de 15, 20 minutos, meia hora, não tem importância. Mas é interessante que seja mais ou menos no mesmo horário. Então, às vezes, o familiar está viajando, ele participa de lá pelo WhatsApp, uma comunicação, né, de vídeo, ele pode participar. Eu faço culto com meus familiares, né, por causa desse negócio da pandemia, eu faço culto com eles, eu em casa e eles, né, nas casas com os meus netos e tudo, fazem o culto. Então a gente pode, né, não precisa estar presente fisicamente, que é o ideal. Mas muito bem, Regininha, lembrado. Tá certo? Tá bom, obrigada, Paulo. Nada, querida. Vocês podem perguntar. A outra recomendação que a gente dá para a pessoa é a frequência de reuniões públicas. As pessoas aqui têm médiuns, por exemplo, que inclusive, depois que começam a participar da reunião mediúnica, não vêm mais à reunião mediúnica. Consideram que não precisam mais da reunião mediúnica. E nós vemos na comunicação dos espíritos que eles dizem que os benfeitores nossos, eles comparecem, todos eles, na reunião mediúnica, na reunião de palestra da casa, que a pessoa deve escolher uma palestra e frequentar, não só para poder aprender, mas também para colaborar energeticamente e dar o passe nos outros. E a espiritualidade, como nós já vimos, ela faz tratamentos ali durante a palestra, a pessoa vai se beneficiando. Então, é importantíssimo. E tem pessoas, não, a palestra não tem mais nada para me dizer, eu já sei tudo. É um pensamento equivocado. Então, uma das recomendações que nós damos para a pessoa que está fazendo o tratamento é a frequência
à reunião pública. Ó, os expositores de boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais, através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento, livre no domínio da mediunidade. Ó, no domínio da mediunidade, é para os médiums. Então, a palestra faz um desligamento das entidades. Além do passe que desliga as entidades, existe também uma mudança elétrica, né, na nossa mente, né, tomadas mentais que se desligam e a gente se liga aos espíritos superiores. Olha, ante o serviço, aqui, se vocês lerem esse capítulo, deve ser o pessoal que ele está falando, o serviço, os benfeitores atuando numa reunião pública, os médios atuando numa reunião pública. A importância de participar, então. Bom, então, muitas entidades enfermas, vampirizadoras, todo mundo já sabe o que é vampiro, é o espírito que suga as energias da pessoa, de álcool, de drogas, né, de gula, de sexo, de regrado. Nada disso é uma coisa proibida, né? É o excesso que não convém, não é mesmo? Claro que as drogas não têm sentido, né? Mas o sexo, por exemplo, faz parte da vida. É uma coisa importante para as pessoas, para o equilíbrio das pessoas, não é mesmo? Então, o que a gente está falando aqui é do desregramento, né? Do desequilíbrio, essas coisas todas. Ó, muitas entidades enfermas, vampirizadoras, que acompanham alguns frequentadores e obsidiados que em tratamento, destes são desligadas pela operação da fluidoterapia do passe, notadamente quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Dos que veiculam o ensinamento doutrinário na palestra, no atendimento fraterno, não é mesmo? Então, nós terminamos o programa da aula de hoje. Tá certo? Então, Chico Xavier, nós já colocamos isso na aula do sábado passado, né? Ele disse que peço sempre aos bons espíritos que me auxiliem com as minhas lutas. Todos precisamos das dificuldades para crescer. Não devemos orar para que não tenhamos problemas, mas sim para que eles não nos embaraçem. A luta é necessária. Quem ora com a ideia de se isentar das provas, ora sem compreensão do espírito da prece. Então, quando a gente ora para... não quero passar por isso, não quero fazer a cirurgia, pelo amor de Deus, não me deixa perder o emprego. Hoje eu estava conversando com o Daclê, com uma companheira que nós demitimos, né, Daclê? Que está feliz da vida, está cheia de projetos, não é? Virou empresária, entende? Então, aquilo que aparentemente foi uma coisa negativa, a vida deu uma outra porta, abriu uma outra porta. Então, com relação a isso aqui aplicado à desobsessão, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu vou repetir uma coisa que nós falamos na aula passada, porque tem pessoas novas e poderá ter sido cortado. Nós demos atendimento aqui a uma pessoa que ela passou a ser diretora de uma escola. Então, ela passou por muitos problemas na escola. As professoras, os alunos, era tanta confusão, era tanto problema, ela foi tão atacada por tudo, ela estava com a maior boa vontade, muito difícil mesmo. Aí nós começamos a orar por ela, ela veio aqui no atendimento fraterno, e nós começamos a orar por ela e começaram a ser atendidos os espíritos ligados a ela. Então, nós vimos um pouco do passado dela, da causa daquele sofrimento. Ela foi uma madre superiora de um convento católico. Ou seja, ela era diretora daquele convento e tinha alunas também. Era um convento que ensinava, tinha alunas. E ela foi uma religiosa, ela foi internada praticamente naquele convento. Ela se apaixonou por um plebeu
e os pais colocaram ela num convento, que antigamente convento era seminários, eram verdadeiras prisões. Então ela foi colocada, ela cometeu uma falta, então foi colocada ali, né? Pode ser até que ela tenha até engravidado e não pôde assumir a maternidade. Nos conventos tinha uma espécie de roda, uma roda em que as pessoas botavam a criança que recebida no convento, e eles rodavam assim, a criança ficava pelo lado de fora. E as pessoas iam, pegavam e adotavam aquelas crianças. Então, estou falando isso com todo respeito aos nossos irmãos católicos, até porque, na outra encarnação, eu também fui religioso e me envolvi nessas coisas todas. Mas eu estou contando para vocês. Então, a companheira foi e ficou, mas ela se transformou numa pessoa amarga por causa daquilo. Ela não foi ser religiosa porque ela gostava de Jesus, nem nada. Então, era uma professora, uma diretora muito enérgica, né? Muito, assim, difícil no trato, intolerante. Então, as alunas sofreram na mão dela. Não é? Ela dava palmadas, botava aquele negócio antigamente de botar de joelho no milho, né? Ou em outros países que não tinha milho, era outros grãos. Então, ela criou muita inimizade. Então, ela tinha um montão de obsessores, eram obsessoras. Então, aos pouquinhos, aqueles espíritos foram tocados, foram afastados, mas chegou num ponto que eu orava tanto pela pessoa que o benfeitor, no final, falou assim: Paulo, não tenha pretensão de querer afastar todos os obsessores das pessoas, nem seus obsessores. Eles fazem parte da vida, do nosso crescimento. Ela precisava resgatar, ela precisava aprender a tolerância, a paciência, uma maneira diferente de educar. Então a pressão daquelas coisas fez ela crescer, se iluminar e reparar os erros dela. Ela precisava passar por aquilo. Não é? Então é isso que o Chico, com a sua sabedoria, né, transmite que os benfeitores falam. Bom, então nós vamos agora finalizar. Quiserem falar um pouquinho? Querem falar alguma coisa, pessoal? Eu vou abrir aqui os... Tem 2 minutos aí para ouvir? Claro, claro. Eu só gostaria de fazer um ressalto aqui no capítulo lá da doutrinação. Se os doutrinadores, como nós, né, tivéssemos conhecimento da CNV, a comunicação não violenta, de um psiquiatra americano, o Dr. Marshall, e também um pouquinho de conhecimento da neurolinguística, programação neurolinguística, nós daríamos de 100 a 0, porque essa técnica de comunicação que oferece esse livro do Marshall é muito interessante. Seria bom que todos nós que trabalhamos com desobsessão e doutrinação de espírito pudessem examinar esse livro do Marshall. O nome é Comunicação Não Violenta. Com certeza, né? Todas essas conquistas, né, da ciência, da psicologia, são bem-vindas para nós estudarmos, sem deixar de estar, né, tendo como base a doutrina espírita. É muito interessante. Você coloca no grupo, pode ser que as pessoas interessadas possam buscar, além disso, outras mais. Alguém quer falar alguma coisinha a mais? Ô Paulo, Regininha, eu também pensei exatamente na CNV, na comunicação não violenta. E uma dúvida que eu tenho é que parece que agora não se usa mais a palavra doutrinador, né? Como que é usado hoje? Veja bem, isso nós vamos falar das reuniões de desobsessão, vamos falar sobre esclarecimento. Então, essa palavra, doutrinador, ela está em desuso, porque doutrinador dá uma ideia de imposição de uma doutrina no outro, forçar uma coisa. Então, depois foi evoluído para esclarecedor.
Então, a pessoa tá. que tem conhecimento esclarece. Mas hoje em dia não estamos usando mais esclarecedor. Estamos usando dialogador. Por quê? Porque o obsessor nos esclarece. O obsidiado, com a sua experiência de vida, nos esclarece. Então, é uma troca. A gente aprende com eles, eles aprendem conosco. Então, a palavra que está em uso é mais apropriada, é dialogador. Não é? Muito apropriada, né? Muito bom. O próprio Hermínio Miranda usou diálogo com as sombras. Não é? Sim. E o atendimento fraterno também, eles botam esse atendimento fraterno pelo diálogo. Quer dizer, que coloca também uma importância naquilo que vem do que está sendo tratado. Paulo, Oi, fale. parabéns para você e para Dacler, não sei como fala. Dacler. Excelente curso, muito bom, parabéns. Acho que ainda tenho que assistir muitos e muitos cursos seus. Cada vez que eu ouço, eu aprendo mais coisas, eu me detenho em mais coisas e analiso esses detalhes todos que você coloca no curso. Você não sabe quantas vezes eu repito de ouvir tudo quando você já põe lá o link. Boa, querida. Entendeu? Muito bom. Parabéns, viu? Agradeço a Deus. Eu só estou repetindo. Está podendo fazer isso. Está podendo assistir. Estou repetindo aquilo que a doutrina espírita já nos fala, sabe? Não estou falando nada de novo, não. Muito bom. Tá. Tchau. Alguém quer falar alguma coisa mais, pessoal? Então, pessoal, nós convidamos vocês a permanecerem. Nós temos um grupo de estudos agora, né? Nós temos 8 grupos de estudos da área de mediunidade. Um deles é agora no sábado. Se vocês quiserem permanecer, o assunto é o mesmo, só que aqui a gente estuda assim, homeopaticamente, lentamente, o estudo nosso. Enquanto esses cursos que nós fazemos assim, é sintética, para a gente ter uma visão geral, rápida, né? Então, nós avançamos nesse assunto obsessão e desobsessão, e na próxima semana nós vamos voltar um pouco atrás no programa. Como eu já tinha anunciado, nós resolvemos conversei com a Sandra, e nós decidimos manter a palavra do que tinha sido divulgado e fizemos essa parte de obsessão, desobsessão e terapia das obsessões, mas o assunto, nós vamos voltar um pouco atrás sobre o papel do médium nas comunicações, a influência moral do médium e tudo. A gente vai falar sobre isso. Então, quem quiser ficar, pode ficar. Nós não vamos dar nem intervalo. Quem quiser fazer o seu intervalo, vai embora. Gente, boa tarde, gratidão. Foi ótima a tarde. Tudo de bom para vocês aí. Tudo de bom aí para vocês. Bom domingo.